Daí pessoal, eu sou Felipe Ascensiones, psicólogo clínico. Quem é você? Esse aqui é o Psique em Você e hoje falaremos sobre dependência emocional. O primeiro tópico é como identificá-la. No segundo lugar, eu vou falar sobre a teoria do apego. No terceiro momento do vídeo, eu falarei sobre os relacionamentos amorosos da dependência emocional. O que não poderia faltar é a família, no quarto lugar. E por último, mais ou menos importante, um exercício prático para você iniciar um enfrentamento disso agora e, quem sabe, uma resolução efetiva, ok? Deixe seu curtir, compartilhe, comente e solta a vinheta, produção! Obrigado, é que ela gosta de mim. Aí pessoal, do que se trata a dependência emocional? Então, na prática ela é uma dor e você depende de algo, alguém para viver. Pode ser uma substância, pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser um animal. Basicamente, pode ser até um grupo de pessoas, pode ser uma ideia. Bom, a dependência emocional ela tem esse núcleo de dor. E a palavra dependência, ela se associa a várias outras. Então, cada pessoa pode viver uma dor diferente com base no contexto e na história de vida e nos sintomas que carrega, tá bom? Ok? Segundo ponto, pessoal. Uma coisa que eu queria deixar claro para vocês é que nós não dependemos emocionalmente de alguém como nós acreditamos quando estamos sofrendo de dependência emocional. Você não depende dela, dele ou disso, daquilo para viver. Mas tem uma coisa interessante aqui. Veja, bebês protegidos do frio, asseados, alimentados e aquecidos não morrem. Mas não é só disso, né? Agora, você sabia que a teoria do apego, criada pelo Bowlby, que vem da etologia, que é a observação do comportamento animal, ele criou nos estudos de psicobiologia uma teoria chamada teoria do apego, que basicamente estudou casos no períodos entre guerras, onde, por exemplo, você tem 100 bebês num berço para 2 enfermeiras que trocam turno para amamentá-los. É difícil ela pegar todos no colo, afinal, se ela for pegar cada um dos bebês no colo, ela não termina o turno dela e não alimenta todos. Então, até trocá-los muitas vezes era difícil, assim, porque ela trocava e tinha que passar para outro. Então, o outro bebê só seria trocado de novo no outro turno da enfermeira. Então, o que acontecia? Aqueles bebês que não eram pegos no colo, sabe o que acontecia com eles? Morriam. Então, por alguma razão, nós, pessoas, seres humanos, entes abertos, precisamos de alguém que nos toque, nos olhe. Nós precisamos nos sentirmos vistos desde o nascimento para que a gente vire sujeito. Entendem? Então, sim, a gente precisa do outro. Somos animais sociais. No entanto, na dependência emocional, há um exagero, claro. Porque você sente que o outro é seu ar, sua água. E não é o caso, sabe? Você não depende da pessoa para viver, não. Ok? Podemos avançar? Compreendido? O outro não é um reforçador primário seu. Ponto. Bom, agora sobre relacionamento amoroso. Eu vou compartilhar com vocês um caso clínico, acompanhado por mim. Essa estimada paciente não atendo mais. No entanto, ela tem uma história de vida muito interessante que eu acho que vocês podem aprender muita coisa com ela. Vejam, ela estava se relacionando com um homem e este homem morreu. Esse sumiço repentino a deixou sendo pai e mãe de 2 filhos. Um casal, uma menina mais nova, bebê, e um menininho um pouquinho maior. Basicamente, ela logo se envolveu. Em algum momento, ela se envolveu de novo. E esse rapaz, ele tinha algum comportamento tóxico, comportamento de risco, comportamento violento. E ela se doava muito para ele. Ou seja, ela se doava tanto, fazia tudo por ele. E a ponto dela nem questionar que ele a amava. Então, chegou um momento que ele foi preso. E mesmo que ele tivesse comportamentos que não demonstrassem afeto e nenhuma linguagem de amor, era mais agressão verbal e outras coisas, e ausência e traição, e ela percebeu em algum dado momento que ela amava demais. Então, existe um grupo chamado Mulheres que Amam Demais. Você que não conhece atividades de grupo,
Se informe. Se você sente que ama demais e isso te causa dependência emocional e sofrimento, conheça esse grupo aí, ok? Então ela ia visitá-lo na cadeia e teve toda uma série de coisas, a ponto que ela chegou a pensar que quando ele saísse, claro que ele ficaria com ela, claro que ele a obedeceria, claro que ele se transformaria, pois ela estava tão dependente emocionalmente dele que ela achava que aquilo era recíproco daquele modo. Na verdade, era uma questão mais tóxica do que dependência por parte dele, mas ela dependia dele emocionalmente, porque ela dava mais afeto, ela sentia que sem ele ela não viveria, não seria a mulher desejada como ela é. Afinal, ele só tinha ela, então para ela estava bom, até aparecerem sintomas e consequências negativas, ok? Terminada a história. Agora, por último, antes do nosso exercício, vale a pena eu trazer um pouco das questões familiares. A psicodinâmica familiar é muito extensa, é muito vasta para eu sintetizar assim. Então, como eu já contei uma história sobre relacionamento amoroso, eu vou falar da família. E na família, como funciona a dependência emocional? Veja, ela começa no amamentar. Toda dependência emocional gera raiva, você sabia? Que no primeiro mamar, o bebê tá lá mamando na mamãe, aí ele sente aquele vazio, né? Aquele vazio, aquela fome, aquele sofrimento, aí o bebê dá aquela chorada, sofrida e tal, exprimida. Aí a mãe pega ele no colo, identifica o tipo de choro, ou seja, olha que legal, alguém que te lê, que te entende. Tem como não depender dessa pessoa por algum lugar? E a gente depende de alguém para existir. O pescocinho tá mole, você tem poucos reflexos, aqueles reflexos esquemas, né, do Piaget, aquele esquema só de fechar a mão assim, o pezinho faz isso aqui, faz quando deita, faz assim. Então, basicamente, a gente depende de alguém para vir ao mundo, para virar sujeito. Algum pai precisou pegar a gente no colo. E quando o bebê percebe que depende do mamilo da mãe, na segunda mamada, sabe o que ele faz? Morde o mamilo e sente raiva. Pode ser uma experiência boa. Você fala, nossa, é tão bom, eu não posso mamar a hora que eu quero. Raiva. Aí, às vezes, não é tão boa, né? Pode ser um seio mal também. A mãe não tá atenta ao mamar, tá sempre falando no celular, tá fazendo outra coisa e de repente esquece, demora. E quando ele mama, ele gosta, mas aí ele morde, porque ele fala, não tenho quando eu quero e preciso disso e não é do jeito que eu quero. E isso gera também uma certa obsessão pelo seio e gera raiva. Então a dependência emocional, o indicador dela na família é os componentes de raiva que podem surgir. Afinal, quando um pai banca um filho, uma filha, o que ele te tira quando ele te banca, por exemplo, financeiramente? Ou quando entre irmãos gêmeos, por exemplo, há uma questão de dependência. Eu só me sinto eu mesmo quando estou com meu irmão, que nasceu comigo, segundos antes, segundos depois, vestimos iguais e a gente combina, entendeu? Pode ter esse tipo de dependência emocional. Não é via de regra, tá, pessoal? Não vamos ficar diagnosticando as pessoas por aí. Afinal, é mais fácil você dizer quem o outro é, o que o outro está passando, do que você se examinar e fazer um processo de autoanálise e encarar uma psicoterapia aí, tá, pessoal? Bom, agora, por fim, eu vou falar um pouco sobre o exercício prático. Para você enfrentar a dependência emocional, encontre o núcleo de dor. Tem um sintoma, tem uma consequência disso aí. E vale a pena você tirar aquilo que você concebe. Eu dependo disso? Ponha isso à prova. Como é que você sabe se depende disso ou não? O que é que você sente na ausência disso? Você pode comunicar à pessoa e também, mas você também não precisa se afastar dela. Pode ser um processo gradativo. Pode ser uma coisa que venha a partir de perguntas, de maiêuticas, de coisas que fazem você compreender mais e mais o que acontece. Quando você tem mais clareza sobre essa dependência emocional, você percebe que você não depende do outro, mas que talvez você pode escolher estar com o outro, pois juntos somos mais fortes, sim. Pois mesmo que eu não dependa do outro, às vezes num relacionamento amoroso, por exemplo, de pais que a vida inteira estiveram juntos e os filhos já não estão mais em casa, se um deles vai embora para a morte ou outra questão, não é dependência emocional, é uma questão de um luto, de um grande encontro, é como uma mutilada, né? De tirar um órgão, um braço, por exemplo, sem anestesia. Nós dependemos uns dos outros até certo ponto, né? Mas a dependência, no caso emocional ou afetiva, é uma coisa que vai além do precisar do outro, do aceitar uma ajuda. É uma questão mais visceral, tem um sofrimento maior aí envolvido. Então o primeiro exercício é você perceber assim, se eu estou sofrendo com isso, não preciso estar triste. Então não condicionar sofrimento à tristeza, ou sofrimento à raiva, ou a ódios, sabe? Ou às vezes
me dói depender disso. Aí dói é uma questão egóica, né? A dignidade, muitas vezes, todo mundo entende, mas ninguém explica. Então, na família isso é sentido e alguns exercícios podem ser importantes para você entender o significado de cada coisa que acontece no relacionamento de vocês, ok? Então, o primeiro exercício, traga dúvidas, perguntas e viva o vazio, a ausência disso que você acha que tem tanta dependência emocional na sua vida. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Esse é um tema sobejamente conhecido, mas não tanto estudado, ok? Então, de certo modo, na prática, a dependência emocional ela está carregada de reações emocionais, que às vezes podem trazer até chantagens emocionais, né? Então, um bom exercício é você estar só, lidar com a pressão, com a angústia, com o vazio, né? Escolher estar com o outro, ver o que é essencial na sua vida. Se tirar tudo o que você não é, o que sobra? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço a atenção a quem chegou até aqui e eu pretendo finalizar este conteúdo de hoje, ok? Solta a vinheta aí, produção. Tchau!